chance é deles, mas a gente vai tentar azedar o caldo deles. Fiquei muito feliz com a atitude dos jogadores, eles tiveram atitude. Naturalmente, aqui no Mineirão, nós vamos tentar fazer aquilo que a gente sempre se propõe a fazer. Quando você para de jogar, você sente falta disso, né? Essa força extra que eles tiveram com a torcida aqui vai ser em dobro a nosso favor. Você tem dúvida? A gente já revertemos grandes situações, nunca deixei de acreditar. Retrospecto e estatística não entra em campo. No dia a dia a gente falava que a gente ia reverter porque a nossa equipe é capaz. Todo jogador quer jogar jogos assim. O Cruzeiro sempre chega para vencer. É guerra, que é galo. Acontecem coisas inexplicáveis que boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora aqui pela Band, direto do palco da decisão, logo mais tem bola rolando, 9h40 aqui no Horto. Já aproveito para convidar você, donos da bola, no ar a partir de agora até as 2h e transmissão logo mais, 21h40, a gente abre a transmissão pela Band News aqui do Horto. Estarei ao lado de Léo Gomide, Diogo Ramalho, Dimar Oliveira, João Vitor Cirilo, Timaço Band Bola 9h40 pelos 89,5 também pelo bandnewsfm.com.br. Ao meu
lado, Edmar Oliveira. No estúdio, Júnior Brasil e Cadu Doné, pra gente bater bola até as 2 da tarde, falando da decisão. E nada mais importa nessa quarta-feira. Falava agora há pouco no Jogo Aberto com a Renata, que tudo bem, o São Paulo joga com o Inter lá, mas já que o palco do futebol é aqui, o eixo é aqui, e o segundo eixo é Santa Catarina, né? Aí a gente, evidentemente, que puxa a sardinha, a brasa pra nossa sardinha aqui pra falar dessa decisão de Edmar Oliveira. A gente, quando chegou aqui há cerca de 1 hora, já sentia lá fora que o torcedor tá meio que tenso com esse jogo, Neymar. E uma coisa destacada também no Jogo Aberto agora há pouco foi a questão do Galo ter descansado no final de semana e o Cruzeiro ter jogado com o time titular. Você acha que isso tem influência? Ou num jogo, isso para nós é inédito, para os jogadores é inédito, para os clubes é um fato inédito. Você acha que representa alguma coisa numa final ou não, exatamente porque vale um título e não 3 pontos? Boa tarde, irmão. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando os donos da bola. Olha só, Everton, a gente tem falado nos últimos dias que talvez a palavra de Cruzeiro e Atlético nesses últimos jogos tenha sido a superação. Eu acho que isso ficou muito claro entre as duas equipes. Então, o fato do Cruzeiro ter entrado com a equipe titular, o Atlético ter poupado os jogadores, são circunstâncias completamente diferentes. O Cruzeiro, ele disputa um título brasileiro, né? Ele tem essa necessidade de estar jogando com a sua equipe titular, senão o São Paulo tinha agarrado ali nessa disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético, ele tem muitos desfalques, muitos problemas. O que o Levir fez e mostrou lá, né? Além de dar essa força para os garotos do Atlético, os garotos que têm subido com ele, que sentem nesse treinador a confiança necessária para dar continuidade. Eu acho que eles ganharam uma confiança bacana para essa continuidade, para essas decisões que o Atlético tem para frente, porque não é só na Copa do Brasil, mas a decisão também de estar brigando entre os 4 do Campeonato Brasileiro. Então, são situações diferentes. Eu acho que as duas equipes chegam neste momento sem a gente poder falar em favoritismo, sem a gente poder dizer assim, olha, tal é mais técnico, tem isso, tem aquilo outro, além de serem duas equipes muito próximas no sistema tático, terem essa história de serem muito espelhadas. Eu acho que essa é a grande curiosidade, saber como que um vai sair de outro essa noite. Exatamente. E muita gente diz, poxa, mas ficar em cima do muro, a gente quer ouvir o que vocês pensam, então não dá. Não dá. Esse jogo não vale 3 pontos, tão somente. E por isso não dá para arriscar, não dá para dizer que o Cruzeiro, por ser líder do Campeonato Brasileiro, é favorito, ou o Atlético, por ter um retorno de melhor, jeito nenhum, também seja. É impossível falar sobre isso. Mas, evidentemente, que a gente vai rodar e colocar a mesma responsabilidade em cima do lombo do Cadu Doné e também sobre o lombo do Júnior Brasil. Cadu Doné, boa tarde. Esse jogo de hoje, eu vou repetir a pergunta que fiz para Edmar aqui, Cadu, sobre essa questão envolvendo um Atlético descansado com o time titular, o Cruzeiro com o time titular, com exceção do Dedé, mas tendo atuado no domingo. Até que ponto isso influencia? Grande ídolo, Cadu Doné, boa tarde. Um abraço, ídolo, um abraço a todos. Olha, não acho que vai influenciar não, viu, Everton? O pessoal vai chegar ali buscando a superação, querendo jogar de qualquer maneira. Não acho que nessa hora H vai pesar essa questão do cansaço do Cruzeiro, de ter jogado no final de semana, não. Como a Edmar falou, o Cruzeiro tinha mesmo que entrar com o time praticamente titular, as circunstâncias são diferentes, as situações são distintas, o Cruzeiro briga pelo título, precisa jogar as duas frentes com a mesma seriedade, não poderia dar sopa para o azar, então dá para entender o raciocínio do Marcelo Oliveira, só que agora, meu amigo, na hora do jogo decisivo, na hora da final, não vai ser a perna um pouquinho pesada, um cansaço talvez um pouquinho mais acentuado, que vai impedir os jogadores do Cruzeiro de se matarem em campo. E o mesmo valeria caso a situação fosse o contrário. Hoje é um jogo muito peculiar, muito diferente. Não acho que o fato de ter jogado domingo vai fazer tanta diferença não, viu, Eber? Agora eu vou repetir, aliás, não vou repetir a pergunta para o Júnior Brasil, não. Eu vou tratar de um outro assunto envolvendo os treinadores. Vamos falar de estratégia. A gente vem destacando que o Marcelo Oliveira, nas últimas 5 Copas do Brasil, ele está chegando agora à 3ª final. No meio dessas 5 Copas do Brasil, ele ganhou um brasileiro no ano passado e está muito perto de ganhar outro nesse ano de 2014. Então eu pergunto a você, Júnior, numa decisão como essa, de um lado o Levir Coupe, que já viveu exatamente os dois lados, perdão pela redundância, da decisão. Ele já ganhou, ele já perdeu, e do outro lado o Marcelo Oliveira, que também com pouco tempo de trabalho, já chegou a 3 finais em 5. E aí, até que ponto o treinador influencia numa decisão? Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Everton, Edmar, Cadu, amigos. Momentos de muita emoção, não há a menor dúvida.
2 treinadores super competentes, dos melhores que a gente tem no Brasil, não há a menor dúvida. O Levi conseguiu dar a volta por cima do momento que chegou, as dificuldades, conseguiu colocar uma cara no Atlético, uma cara vitoriosa no Atlético, até porque a gente tem que lembrar que ele pegou aquela herança maldita do Paulo Autuori. O Marcelo Oliveira não precisa nem falar demais, é o melhor treinador do Brasil, atual campeão brasileiro, o número de rodadas que ele está na liderança diz a qualidade e a competência dele. Esse lero-lero, que às vezes algum fica falando, em Copa do... Não, os caras estão aí. Então, são competentes para jogar Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Um jogo sem favorito, as estratégias podem ruir dependendo do que acontece. A gente já viu o clássico com expulsão de jogador com 10 segundos de jogo. Às vezes é um gol no início, muda tudo. Eu entendo que o Atlético, natural, por jogar em seu campo, com o apoio da sua torcida, vai para cima naqueles 15 minutos com muita pressão. E o Cruzeiro tentando esfriar, desacelerar o Atlético. Algo normal, algo natural. Se de um lado o Atlético tem vivido um pouco mais de raça, o Cruzeiro é um time mais técnico. O Atlético joga no seu campo, o Cruzeiro é o líder do brasileiro. Então a gente pega, faz as somas, tá tudo igual, não tem 1% a mais para nenhuma das duas equipes. Equilíbrio total, talvez seja dos últimos 10, dos últimos 15 anos, até 20, se a gente for mais longe. O clássico mais equilibrado dos últimos anos, para não dizer da história de Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. É inédito, né? Como a gente destacou aqui, inédito para todo mundo, para os clubes, para a torcida, para a imprensa. Agora, o Atlético usa muito bem a força do Horto. Aqui são números extremamente expressivos. O Cruzeiro usa muito bem a força do Mineirão. Mas o Atlético aqui são 80 jogos e apenas 3 derrotas. Então a gente vê agora uma matéria feita. Muito obrigado, pessoal do som aí. Muito obrigado, muito legal o som ter entrado agora. Eu não estou ouvindo nada. Mas então, vamos falar aí da força do Horto. Até que ponto o Atlético tira proveito desse Horto, desse caldeirão, que é realmente destacado por todos os treinadores e jogadores que aqui atuam, principalmente quando vem como visitantes. Roda aí. Se tem um jogador do Atlético que conhece bem a rivalidade contra o Cruzeiro, é Diego Tardelli. O atacante, que ainda não marcou na Copa do Brasil, costuma balançar as redes em clássicos. Já fez 8 gols em confrontos contra a Raposa. Tenho sempre essa sorte de fazer gol contra o Cruzeiro, né? Se eu não me engano, eu estou entre os 10 mais artilheiros, né, do clássico. Luan é outra arma de Leverkusen, símbolo de raça do Galo, apaixonado pelo clube. Eu amo o Galo, cara. É um clube que abriu as portas para mim, crescer no futebol brasileiro. Eu tenho um sentimento muito grande de estar vestindo essa camisa, eu sei a responsabilidade que é desde quando eu vim aqui. Luan é o artilheiro da equipe na Copa do Brasil com 4 gols. O último, contra o Flamengo, colocou o Galo na final da competição. Mas o atacante nunca marcou contra o Cruzeiro. Se depender dos sonhos, este gol pode sair hoje. Eu já sonhei fazendo gol numa grande final e eu penso a cada instante como seria bom fazer um gol no grande rival, numa final tão importante que é da Copa do Brasil. Outro trunfo do Atlético no clássico de hoje é o Independência. Desde a sua reinauguração, em agosto de 2012, o Galo nunca perdeu para o Cruzeiro no estádio. Em 7 jogos, foram 4 vitórias e 3 empates. Eu acho que tira o conforto deles, né, jogando fora do Mineirão, porque eles já estão acostumados a jogar ali. Talvez se fossem os 2 jogos no Mineirão, acho que talvez seria um outro tipo de jogo. E desta vez, o Independência só vai receber a torcida do Atlético, já que o Cruzeiro não aceitou a redução da cota de ingressos de 10% para 8% da torcida celeste. Eu quero que a torcida do Galo seja sempre feliz, que a gente possa fazer grandes jogos e aquele torcedor que paga o ingresso sair do estádio satisfeito. Atleticanos eufóricos, ansiosos, atleticanos que acreditam em um título inédito. Muito bem, tá aí então, você viu, né, o destaque do Luciano Dias, o grande Mr. Band falando da mística do Horto, da força do Horto. E agora eu vou devolver para Júlia Brasil e Cadu Donec, vão falar exatamente dessa força do Atlético aqui no Horto. Se isso tem influência. Fala aí, rapaziada.
Tem sim, viu, Everton? O bicho tá pegando aí, viu? Esse sonzão tá alto aí na Independência. Mas claro que pega. Tanto que nós falamos aqui, inclusive foi a nossa opinião, que o presidente Calil acertou quando escolheu a Arena Independência para o jogo. Não tem a menor dúvida. 80 jogos, 3 derrotas. E aquilo que o presidente Calil falou procede. O Cruzeiro conhece menos o Independência do que o Mineirão. E o Atlético também conhece um pouco o Mineirão. Por isso, quando o Atlético escolhe a Independência, está coberto de razão. E aí alguns falaram, vai perder dinheiro. Se o Atlético for campeão, ele recupera esse dinheiro com relação à premiação, que é de mais 3 milhões para o primeiro colocado. E existe uma coisa que às vezes as pessoas desconhecem, mas isso é real, a referência. Na hora que você vai bater uma bola, vai cruzar, vai dar um passe, quando você conhece um estádio, isso no vôlei é muito usado, o cara levanta a bola sabendo aonde que a bola foi, como que vai bater, e no futebol da mesma forma, você tem uma referência. E isso é melhor para o Atlético, não tem a menor dúvida. E claro, com o apoio da torcida ali, né, Cadu? É um caldeirão que se transforma a arena e isso, sem dúvida, faz a diferença. O Cruzeiro vai ter que saber lidar com essa pressão. E na realidade, desde que os clássicos entre Atlético e Cruzeiro passaram a ser disputados com mando de campo, depois dessa reinauguração dos estádios, dessa nova era do futebol, o mando foi muito decisivo ali para os dois times, né? O Atlético conseguiu quebrar isso um pouco agora com a vitória de 3-2 no Mineirão, mas até então os times não só venciam em seus estádios, em seus locais, como jogavam bem melhor. Mesmo em um outro empate que aconteceu, o Atlético foi dominante no Independência e o Cruzeiro jogou melhor no Mineirão. Então, tem esse fator também. E a respeito ali da perda do dinheiro, que muita gente destaca, até um aspecto louvável nisso. A gente colocou aqui, até no sentido de elogiar a diretoria do Atlético Alexandre Calil, porque numa era em que todo mundo só pensa em dinheiro no futebol, em que se fala mais em marketing do que em futebol dentro de campo, o aspecto esportístico, o aspecto futebolístico, a crença ali de que o time pode levar vantagem jogando no Independência foi mais decisiva do que o dinheiro na mão, técnico. O dinheiro fácil, o dinheiro que chegaria ali diretamente no Mineirão lotado. Então é sempre legal o aspecto esportivo ser colocado em primeiro lugar, mesmo que as pessoas discordem ali da opção pelo Independência. É o que a gente disse, as pessoas têm que aprender a separar a perspectiva de cada um. Jogar no Independência, no Mineirão, é melhor para quem? Estádios com 50%, no Mineirão, os dois grandes espetáculos seriam melhores para quem? Para a pessoa não interessada, para quem fica de fora, como nós, seria melhor no Mineirão mesmo, 50%. Mas a gente tem que entender os lados dos envolvidos ali, claro. O lado dos envolvidos na disputa. Então, acho que dá para entender sim, e o Horto é um fator, embora o Cruzeiro já esteja aos poucos se acostumando a jogar lá nos clássicos e o contrário vale para o Atlético no Mineirão. Não há, aos poucos o time vai pegando o jeito ali. Cada vez mais, à medida que você vai jogando, isso vai acontecendo. E, infelizmente mesmo, né, Cadu? A gente que já teve a oportunidade de vivenciar o Mineirão com duas torcidas, aquilo é muito bacana. Quando a gente vê um Maracanã dividido, a gente pega aqui, a gente já teve isso, mas mudou a realidade. Agora, tem que bater palma. Infelizmente, isso não aconteceu para a PM, que está designando 3 mil homens para segurança em vários lugares. A gente tem que pensar que a questão de segurança não é só no estádio, não. É em vários pontos de concentração. Então, Brasil, mas é importante parabenizar a polícia, ótimo, a polícia é sensacional, mas o governo precisa, num momento como esse, em que nós temos a maior decisão de Copa do Brasil de toda a história, entre dois clubes da mesma cidade, do mesmo estado, é importante que o governo tenha pulso firme num momento como esse e banque a segurança de torcidas divididas. Entendeu? Parabéns para a polícia, ótimo, que não seja truculenta, que tudo corra bem, é para isso que a gente torce, mas o Estado fez esse compromisso. O ex-governador Antônio Anastasia fez o compromisso de que daqui para frente todos os clássicos seriam com duas torcidas. E aí, de repente, a coisa volta atrás? Não é normal isso. E aquela história, Júnior, Cadu, Everton, a gente não está interessado no que acontece. Se a música começar, você grita. Ou danço, né? Depende. Olha só. Eu acho que a gente não está interessado e a gente tem que tirar os bons exemplos, obviamente, que vem da Europa, que vem de outros estados, mas cada um tem sua história. Essa história de querer transformar o futebol de cada estado, o estadual, o que é regional, naquilo que é melhor para todo mundo, isso é balela, isso é utopia, para com isso. O ex-governador falou uma coisa que a gente em Minas Gerais está acostumado, que é o clássico
dividido com as duas torcidas. A gente acha, e vem debatendo isso desde o início dessa história da Copa do Brasil, de que os 2 jogos deveriam acontecer no Mineirão pelo conforto, pela forma como recebem as torcidas e com torcidas divididas. Atlético e Cruzeiro é bonito e se tornou um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, exatamente por isso. Quem tem que dar segurança é o Estado. O cidadão tem que exigir isso. A segurança é dada dessa forma. Com 10% é muito pior do que qualquer outra situação. Então eu não estou interessado no que acontece na China. A gente tem que resolver o problema nosso aqui e agora. E esse problema, parabenizando a PM pelo tipo de policiamento que vai fazer hoje, o que a Coronel Cláudia passou pra gente ontem, obviamente que o que a gente quer é segurança, mas é preciso repensar uma história pro futebol brasileiro, pro futebol mineiro, no que diz respeito a clássicos. Muito bem, e o Cruzeiro que vem de vitória para cima do Criciúma no final de semana se preparou em um treino muito tranquilo. Kiwane Rodrigues, nossa grande Kill, esteve ontem na Toca 2 e traz os destaques agora aqui nos Donos da Bola. Clima tranquilo na Toca da Raposa. Brincadeiras só para descontrair. É um momento gostoso, né? Importante que o grupo está preparado e tenho certeza que a gente vai estar bem descansado, bem focado e para fazer um belo jogo e, se Deus quiser, conseguir um bom resultado. Durante o último treino antes do clássico, alguns jogadores que participavam do famoso rachão foram poupados e deixaram o campo. Entre eles, o atacante William, que é um dos destaques da equipe. O importante é estar todo mundo ali muito ligado para que a gente não venha dar nenhuma brecha, né, para a equipe deles, e quando tiver bola a gente ter a mesma ousadia, a mesma alegria de sempre. Dedé não se recuperou da lesão e está fora da partida de hoje contra o Atlético. Com dores na perna, Egídio fez trabalhos internos durante toda a semana, mas ainda é dúvida para o clássico. A equipe tem um único pensamento. Com certeza todo mundo está muito atento e esperando esse momento do juiz começar logo o jogo e ser resolvido dentro de campo, né? Porque com palavras não se ganha jogo, e sim com atitude e com empenho lá dentro de campo. Muito bem, tá aí então. A gente viu, falando de tranquilidade, Dimara, daqui a pouco eu vou viajar lá pelo estúdio de novo para falar com o Júnior Brasil e com o Cadu. Mas falando de tranquilidade, o Cruzeiro voa. O Cruzeiro faz voo de cruzeiro em céu de brigadeiro desde o ano passado, desde o segundo semestre do ano passado. O Cruzeiro tem alguns problemas de contusões que não são tão graves, um outro evidentemente que preocupa, mas ele montou um elenco muito forte a ponto de ter qualificação para colocar quem está no banco para jogar. Exatamente. Né? Então agora o Cruzeiro tem os problemas bem reduzidos. O Cruzeiro está muito tranquilo, venceu o Criciúma, assustou no primeiro tempo, venceu o Criciúma e vem para essa decisão. O clima no Cruzeiro está muito tranquilo. Isso é bom ou ruim? Olha só, a gente acompanhou o Marcelo Oliveira nessas últimas coletivas dele, o dia até que ele falou, olha, não vou falar mais que esse time está cansado. Né? A gente já falou do calendário, não tem como resolver, a gente vai fazer uma história diferente com o Cruzeiro. E por que a gente está falando isso? Por causa do segundo tempo do Cruzeiro, que a gente tem sentido que o time tem caído muito. Uns dizem administra, mas na verdade estamos sentindo um pouco a questão física. Acho que até em alguns momentos, nessa reta final, a gente questionou até essa qualidade toda do que o Marcelo tinha na substituição de banco. Né? Alguns jogadores que acabaram entrando e não responderam. Mas quando você tem uma dúvida, por exemplo, igual a que ele tem na zaga, entre o Bruno, Rodrigo e o Manuel, você vê a qualidade das possibilidades que ele tem. Se ele não pode contar com o Marquinhos, que foi um jogador importantíssimo nessa reta final aí do Cruzeiro em termos de Copa do Brasil, porque ele não pode atuar, porque já tinha atuado por outra equipe, ele tem o William bem, né? O William voltando da forma como ele está voltando. Você já teve o Everton fazendo melhor aquele último passe no último jogo, né? Ele teve essa condição de melhorar, de colocar os atacantes do Cruzeiro na cara do gol, ou seja, melhorou esse contexto do Cruzeiro. Talvez a tranquilidade venha daquilo que o Cruzeiro enxerga como o jogo. Mas, com certeza, quando você tem uma rivalidade absoluta como essa, de decisão de uma Copa do Brasil, né, a primeira vez que os dois chegam nessa condição, eu acho que essa tranquilidade fica um pouquinho assim. Eu confio no que eu faço, mas eu tenho um respeito enorme por quem está do outro lado. Acho que é isso que o Marcelo está pregando. Júnior Brasil, fala também dessa questão da tranquilidade do Cruzeiro, o treino ontem tranquilo, destacado aí pela Kiwane. E aí, Brasil? É um momento de tranquilidade relativa, né? Porque a tensão deve estar passando a cabeça no emocional de todos os jogadores. Inclusive o seguinte, o Tostão sempre falou isso, sempre. E o Tostão é um cara que foi um monstro dentro de campo.
Todo jogador sente sim às vésperas de uma grande decisão, de uma grande partida. Então todo mundo sente, todo mundo fica pilhado. Claro que o Cruzeiro tem que confiar no seu futebol, o Atlético da mesma forma, mas existe sim a rivalidade que mexe um pouco a mais. É a decisão, é o momento que os caras têm pelo lado do Cruzeiro de entrarem para a história depois de 2003, essa tríplice coroa. Então isso mexe, é o objetivo. Dagoberto de um lado quer se coroar com esse título, Lucas Silva quer se reafirmar com essa conquista e tantos outros jogadores. Tem qualidade? Tem, mas o título está em aberto, porque do outro lado o Atlético também tem essa mesma qualidade e essa mesma ambição, esse mesmo objetivo. Então tranquilidade relativa, é você confiar naquilo que você fez durante o ano, se preservou, se cuidou, tirou o pé do acelerador, mas agora, se você entrar tranquilo, com toda certeza você perde aquela naftalina, como disse o Jardel uma vez, e ela é importante nessa decisão. Olha, e além da tranquilidade, mais importante até do que essa postura, do que essa falta ali de um nervosismo exacerbado, acho que o Cruzeiro, em termos de táticos ali, não pode ficar demasiadamente na defesa. O Cruzeiro tem que encontrar um equilíbrio bacana ali, claro, ter uma postura com um bom cuidado defensivo, porque o Galo é muito interessante, muito importante no Horto, só que buscando os contragolpes com o William, com o Ricardo Goulart, com o Everton Ribeiro, não jogando com 3 volantes, não recuando dependendo do que acontecer ali ao longo do jogo, porque para mim, pelo menos, ficou muito claro que nesses clássicos, no Independência, quando o Cruzeiro teve uma postura mais passiva, esperou demais o Atlético propor o jogo, teve dificuldades muito grandes. E quando saiu para tentar alguma coisa, conseguiu incomodar mais o oponente mesmo dentro do Independência. Então, vai ter que achar esse equilíbrio aí, mas, acima de tudo, tentar jogar de forma natural. Não mudar demais a estratégia, não mudar demais a postura, porque o jogo é muito diferente, porque está no Horto contra um adversário muito forte em casa. E daqui a pouco eu quero saber de vocês, da Dimar aqui de vocês aí, sobre a questão de um volante ou 2 volantes. Atua da maneira que vem atuando e dando certo até aqui, ou como o Cruzeiro tem um meio campo muito forte, mete mais um volante por ali, daqui a pouco vocês respondem. Eu quero falar agora da Quick Lube, 114 lojas Quick Lube em todo o estado. Você já trocou o óleo hoje? Ainda não? Trocar o óleo é bom demais e na Quick Lube é muito melhor. Você liga e agenda a sua troca pelo telefone que está na sua tela. Então você vai ligar, vai agendar. Eu, por exemplo, troco o óleo na Quick Lube e saio viajando para minha Divinópolis, pagando pedágio horroroso, caríssimo, de R$ 4,70, mas com carro garantido, com óleo da Quick Lube. Aliás, tem Quick Lube, meu amigo, preste atenção, tem no posto Pica-Pau, tem Quick Lube no posto Praia, tem na Avenida do Contorno, tem também na Avenida Vilarinho, tem no Barreiro, atrás da PUC também tem, e a promoção do carrinho da Ferrari voltou. Você que é garoto, está assistindo o programa agora, dê birra, chore para o seu pai trocar o óleo na Quick Lube, mas tem que agendar antes, tem que agendar, se não agendar não adianta, tem que ser pelo telefone, marca, óleo sintético, semissintético, você agenda a troca, leva o carro na Quick Lube e de quebra leva uma miniatura da Ferrari da Maestro completamente, totalmente original. Então, repetindo, Quick Lube, sempre uma no seu caminho, 114 lojas, eu vou falar algumas delas aqui no posto Pica-Pau, posto Praia, Avenida do Contorno, na Vilarinho, na PUC, atrás ali da PUC, no Barreiro, tem também, enfim, tem um monte. Você vai achar uma no seu caminho, vai trocar o óleo e vai sair, principalmente agora nesse período de férias, hein? Vai sair de férias, troque o óleo antes na Quick Lube, não deixe para depois. Quick Lube é a promoção da Ferrari voltando aqui na tela dos donos da bola, ok? Vá de Quick Lube. Eu vou chamar um pequeno break rapidamente e daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui no Horto. Estou ao lado de Edmar Oliveira aqui com Cadu Doné e Júnior Brasil nos estúdios da TV Bandeirantes. Daqui, sei lá, 2 minutinhos a gente volta. Vou tomar uma água ali que a garganta secou. O calor aqui tá intenso, um calor desgraçado. Voltamos já. Os donos da bola. Oferecimento André Car Veículos. Qualidade e confiança. Acesse andrecarbh.com.br.